7 anos de idade, eu senti que eu tinha alguma veia artística. E ao decorrer da minha vida, eu fui estudando arte, desenho, aí fiz faculdade de artes plásticas, desenvolvi performance e paisagismo. E de repente surgiu a ideia de fazer estátua viva. Tem muita dificuldade, como tem muitas alegrias, muita tristeza em trabalhar como um artista de rua. Hoje as pessoas sabem que eu sou um artista de rua, paro, tiro a roupa, coloco a roupa, me maqueio, trabalho 4 horas todo dia. Então o pessoal, é comum, mas não é normal, mas não é comum. O Tablado surgiu no meio de 2001. Começou com uma reunião de atores vindo, cada um de um lugar, mas todos de escola e todos muito novos, né? O mais velho tinha 22, 21 anos. Vindo da EAD, do Célia Helena, Macunaíma, gente que já tinha passado pelo Antunes e tal. E o principal motivo, assim, era que a gente queria fazer uma coisa de experimentar o que seria, na cidade de São Paulo, fazer teatro de rua. A gente não fazia a mínima ideia do que seria isso, mas tinha essa vontade de entender. E assim a gente foi elaborando a Farsa do Monumento. Criamos a peça dentro da sala e fomos pra rua e foi o primeiro susto já, porque na farsa a gente chegou lá e de fato a gente não tinha a mínima noção do que era estar no centro de São Paulo fazendo teatro de rua. E todo mundo vindo de escola de teatro foi um baque pra gente, tanto porque a gente não conseguia parar o público, não tinha traquejo com improvisar, com as várias interferências que é característica de quem faz teatro na rua e tal. A gente se espalhou pela cidade de São Paulo e fazia em parque, em tudo quanto que é canto. Mas tinha alguns lugares que incomodavam a gente, que a gente tinha maior dificuldade, que era, por exemplo, o centro de São Paulo mesmo. A Praça da Sé, Praça Patriarca, São Bento, eram lugares complexos que incomodavam a gente, e esse incômodo foi o que impulsionou a gente para o próximo passo, que depois de 2 anos e meio fazendo a farsa, era levar para movimentos para atravessar a rua. Ô, meu querido! Então a vaga é sua! Uma qualidade que eu acho que eu mais identifico no Tablado de Arruar, nesse grupo, que é essa questão das diferenças de cada um. E como isso torna o trabalho muito rico. Cada um tem uma formação completamente diferente. Eu, por exemplo, não fiz curso de atriz, nunca fiz. Eu entrei no Tablado para trabalhar com a música, me formei em música e depois que eu comecei a atuar, e cada um tem uma formação, letras, filosofia, artes plásticas. O Vitor está trabalhando com fotografia, dança, a Alexandra trabalha com bonecos, ou seja, isso enriquece muito o trabalho e traz um embate que eu acho que é o mais interessante. Se colocar cada um no seu melhor, acho que no momento que a gente está agora, para quem vem lá, isso ficou cada vez mais claro, mais exposto, sabe? Eu vou me matar! O Movimentos para Atravessar a Rua já era uma inquietação de como lidar com o centro de São Paulo. E ali foi um divisor forte para a gente, porque a gente definiu não mais a cidade inteira, parque, qualquer coisa. A gente começou a assumir o centro de São Paulo como a área de atuação. A gente elaborou, num processo de 9 meses, a gente elaborou a peça inteira na rua. E que tinha um caráter muito gostoso, o Movimentos para Atravessar a Rua, porque na medida que a gente estava improvisando, o público ia interferindo na coisa, ele ia opinando, ele ia dando pitaco. Ô, meu senhor, você podia me dar esse papelão, por favor? O Movimentos para Atravessar a Rua, ela discute a rua. Tanto que a peça é dividida em 3 episódios, um sobre camelô, um sobre desempregado e um sobre moradores de rua, ou seja, são personagens dali e a peça discute aquilo com eles. Então foi um marco muito interessante. Do ponto de vista de linguagem também a gente incorporou muita coisa, a gente trouxe muita coisa do trabalho das peças didáticas do Brecht, a gente pesquisou a gente próprio, foi o primeiro momento do grupo que a gente estava com fomento. Isso foi determinante, porque a gente conseguiu organizar um seminário. Esse seminário virou um livro, a primeira publicação do grupo. Ou seja, o grupo começou a criar esse caráter de não só uma peça, mas daí já um grupo de pesquisa, uma coisa mais pesada e tal. Um dos impulsos dessa peça
era o processo de limpeza que estava acontecendo lá na Estação da Luz e tal, toda aquela reforma da Sala São Paulo, com aquele, e expulsar a Cracolândia para virar um lugar cultural bonito e tal, não sei o quê. E a gente queria um pouco falar dialogar sobre isso numa forma que condizesse à rua e o oposto da farsa, né? Que era uma coisa comédia dell'arte, estruturas que a gente achava que era rua, mas que ao mesmo tempo não tinha cara da metrópole, não tinha cara do centro de São Paulo e tal. Por isso, meu bem, não entendo o que anda agora falando. Eu já tenho. A opção de a gente ir para a rua inicial talvez fosse estética. E aí, aos poucos, passou a ser muito mais, como posso dizer, conteudística, de estar na rua, de dialogar com as pessoas de lá. E esse vínculo, muito calmamente, assim, foi se criando com o público do centro. E eu acho que com movimentos tem essa ruptura. E por isso a necessidade, sempre que a gente teve de fazer debates e reflexões sobre o teatro de rua, porque sempre que a gente entrava no campo da discussão do teatro de rua, você entrava na discussão formal da linguagem, do palhaço, que é a base, que é muito interessante, mas que estava, para a gente, talvez, a gente tinha essa intuição que estava para além disso. E com o tempo, a gente começou a, inclusive, utilizar mais a palavra intervenção urbana do que teatro de rua. Porque no momento que a gente fala teatro de rua, vem uma série de imagens, de uma tradição que não necessariamente a gente está ligado a essa tradição. Eu faço esse trabalho em São Paulo há 13 anos, mais ou menos. Nós trabalhamos em todo o Brasil, fora do Brasil, em todas as cidades brasileiras e, enfim, em todos os lugares artísticos e turísticos de São Paulo. A cidade está infestada por menores infratores. O IV 60 começou no ano de 2000, todos eram da Escola de Comunicações e Artes, lá da USP, mas, na verdade, eu e a Mariana, a gente fazia o curso de artes cênicas, de teatro especificamente, e os meninos, os dois aqui faziam, o Felipe e o Pedro, cinema, e o Pedrinho, artes plásticas. E a gente se reuniu por conta de um trabalho curricular mesmo do curso de artes cênicas, que era uma matéria de direção que eu estava fazendo, e a gente se reuniu em torno de um texto que era o Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, um trecho desse texto. Dali veio um desejo de já sair da sala, e a gente começou a apresentar em outros espaços dentro da universidade, no Bandejão, na Moradia, né, no CRUSP, e para outras unidades. Mas o pior ainda estava por vir. Aquelas criaturas horríveis se aproximaram de mim e levaram o meu rolete. Depois dessa primeira peça que eu dirigi, o Pedro dirigiu uma outra peça curta também, baseada no Capitães da Areia, do Jorge Amado, que chamava de Menor. E aí a gente, com essa peça, começou a sair um pouco mais da universidade. E acho que foi uma experiência muito marcante para a gente apresentar essa peça que falava sobre menores na FEBEM, a convite de uma ONG que atuava lá na época. Foi uma experiência muito forte para a gente falar sobre menor de rua para quem estava naquela situação, né? Ah, pai, isso é tudo que eu sempre sonhei. Olha, filho, porque aqui tem de tudo, viu? Nunca vai lhe faltar nada. Você não vai precisar sair daqui, meu filho! Ah, pai, eu nunca vou querer sair daqui. Você é meu herói. Eu sou dramaturgo, o Pedro é músico, o Pedro é músico, faz história e quadrinho. As meninas têm peças, dão aula. Cada um tem uma série de vidas paralelas aqui ao IV 60. Os meninos não serem de teatro é que permitia a gente fazer o que a gente fazia. Porque era uma coisa sem nenhum tipo de regra, assim, tem que ser assim ou tem que ser assado. Acho que a única coisa que tinha de diferente, assim, num primeiro momento, era já um olhar para além do espaço das artes cênicas. A gente teve um olhar positivo para as nossas inexperiências. Botox! Photoshops! Retoques e não me toques! A partir do momento que a gente saiu da faculdade, a gente foi para o Espaço Cultural Tendal da Lapa, ocupou um espaço público, e a gente começou a ensaiar uma peça
depois se chamou Gozolândia, uma farsa democrática. E aí, com essa peça, foi a primeira... A gente se sentiu, saindo da universidade, se profissionalizou, foi, né, se associou à cooperativa de teatro, e aí a gente conseguiu, na pesquisa dessa peça, principalmente dessa relação com os espaços e com o público, o apoio da lei, o primeiro apoio da Lei de Fomento ao Teatro. Eu sou até 2007. Missionários receberam um sinal e confirmaram a profecia. Este é o mensageiro do amor. A Companhia São Jorge de Variedades surgiu dentro da universidade, dentro da USP. Em 98, foi a primeira vez que a gente chamou a Companhia São Jorge de Variedades, que foi com a estreia do Pedro Cru, um espetáculo que a gente estreou ainda no âmbito ali universitário mesmo. Eu já comecei a pensar em juntar uma turminha ali dentro da universidade para realizar os sonhos mesmo de linguagem, de assunto. A gente fez o Pedro Cru e, na sequência, um credor da Fazenda Nacional, que acabou indo para o Festival de Curitiba, e foi lá no Festival de Curitiba que a gente ganhou alguma projeção de mídia, que foi importante para a gente, para começar a pintar os primeiros convites. A gente entrou em cartaz no Centro Cultural São Paulo, um pouco graças a essa pequena projeção de mídia que a gente teve. Sapato apertado, não bom é? Mas, senhor credor, tenha paciência. A culpada é seu pé. Eu estava na Escola de Arte Dramática, que não é universidade, é um curso técnico, mas muito me interessava conhecer outros artistas que estavam trabalhando lá e já projetando alguma coisa para fora, né? A Georgette, ela era uma figura aglutinadora, né? Então eu lembro, tinha uns encontros extra salas, tanto da EAD quanto da ECA, mas que se juntavam algumas pessoas para estudar algum determinado autor. Importante dizer que a companhia ela foi aglutinando. A gente começou com poucos, com 6, 7, aí a gente chegou numa formação de 12, né? Agora somos 6 novamente. Como esse trânsito bom, gostoso, das pessoas se alimentarem, saírem, voltarem. Né? Foi engraçado que eu estava terminando a escola, aí foi o Luiz ligou convidando para fazer o Biderman, que era o espetáculo da gente, estreou lá no Arena, e depois a gente ocupou o teatro lá, foi super legal. Como eu estava terminando a escola, eu podia fazer o estágio dentro da escola ou fora, então o Biderman acabou sendo o meu estágio, e já entrando num grupo com as pessoas que eu queria trabalhar, com as pessoas que a gente acredita assim no trabalho. Um dia eu encontrei a Georgette no pátio e eles estavam ensaiando de manhã, eu nunca acordava cedo. Eles ensaiavam às 8 da manhã. Daí ela falou, vai lá ver o ensaio. Fui lá, quando cheguei 8 horas, deu 8h10, já estava todo mundo na sala de ensaio, preparados para tudo. E aí, não dá para descrever o que eu vi, assim, foi uma coisa maravilhosa, assim. Sei que no final do ensaio eu pedi para entrar, eu acho, eu não lembro direito. E eu lembrei de uma música que achava que tinha a ver com a peça, que era uma música do Noel Rosa. Daí eu falei, então, pensei numa música para essa peça e eu tô aprendendo a tocar cavaquinho, eu podia vir para cá, ajudar. Aí eles mandaram eu sair da sala, daí eu fiquei lá fora no pátio, eles fizeram uma reunião, daí quando eu voltei... eles falaram, você pode entrar, você toca cavaquinho, né? Eu falei, não, eu tô aprendendo. Não, você toca cavaquinho. Nunca toquei um acorde de cavaquinho na minha vida na São Jorge, desses 9 anos. E foi assim, foi uma coisa de encantamento mesmo. Eis as consequências de um país mal policiado. Aconteceu esse encantamento que a Paula falou quando eu assisti o Credor da Fazenda Nacional na primeira temporada. Mas a peça, daí essa coisa de começar nos corredores, ir pro palco, aquilo foi me dando uma paixão, foi me dando uma loucura. Eu ia assistindo e ia falando, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Achando aquilo uma quebradeira de coisas que eu nunca tinha vivido, né, vivenciado. E aí, daí aconteceu uma viagem para Blumenau, e aí a Georgette me ligou, falou que não ia poder ir para eu ir com eles para Blumenau. Eu tinha feito muito teatro de grupo, assim, no começo teatro amador e tal, então a minha vontade, o meu início sempre foi trabalhar em grupo. E quando
vim para São Paulo e fiz a escola, foi justamente naquele período dos grandes diretores. Então era um período que não se tinha muito teatro de grupo em São Paulo. A companhia estava montando o Biederman, né? E alguém comentou, fez esse convite para integrar a São Jorge no elenco. Eu não estava muito com vontade de iniciar um processo como ator. A Georgette também estava num processo de precisando talvez de um assistente de direção e tal, e eu fui fazer assistência de direção com o Biederman. E esse foi um momento muito especial, assim, porque foi um reencontro com esse trabalho de uma companhia, de um trabalho de grupo. O que eu tenho notado entre os artistas que trabalham na rua de teatro, que fazem peça nas ruas, existe muita dificuldade e hoje está se abrindo mais o campo para eles. Há uma diferença. Eu trabalho com a linguagem não verbal, eles já trabalham com a linguagem verbal. Há uma grande diferença. Porque eu tento matar a vida e a cor. Por que matar a vida e a cor? Imagine um palhaço colorido. Se eu transformar ele numa estátua, eu vou ter que colocar ele todo no preto ou todo no branco, até mesmo a bolinha vermelha do nariz. Entendeu? E eu vou tentar atingir o público com a linguagem não verbal, corporal. É porque hoje, Goodman, é um dia muito especial. Goodman, hoje é o dia em que você, finalmente, meu filho, vai assumir a empresa de seu falecido pai. Não! O trabalho de ator que a gente começou, a gente não vem com a tradição, com as especificidades só do trabalho de rua, né? A gente quer, ao mesmo tempo, aprofundar algumas outras coisas. Sobretudo no trabalho do ator, da dramaturgia, enfim. E aí, no processo da Rua é um Rio, a gente voltou um pouquinho para a sala de ensaio. Então, a gente começou a equilibrar um pouquinho mais esse momento de estar na rua e estar na sala, e improvisar na rua e ir para a sala e lapidar, aprofundar uma dramaturgia ou um trabalho de ator. A rua não é para qualquer um, não! As peças nasceram sempre de questões geradas na peça anterior. A farsa era uma primeira experiência, daí ela gera movimentos que é uma coisa forte pra gente, uma mudança radical, e movimentos geram uma angústia, a gente não conseguia, por exemplo, apontar com o público da rua por que se dava aquela situação de total barbárie. Um morador de rua se matando, camelô sendo espancado e expulso, enfim, o próprio desempregado não tendo como arrumar emprego. E daí a gente queria também apontar, por exemplo, a elite. Partimos de um livro que é da Mariana Fix, que tratava de um assunto que era a remoção de uma favela para a construção da Nova Berrini. Então a gente pegou essa tese dela, que já tinha no próprio livro muitos depoimentos e tal, e decidimos elaborar uma peça que, ao mesmo tempo, mostrava a elite e mostrava o que essa elite tinha a ver com o nosso público. As personagens da elite, elas são extremamente rasgadas, enquanto a gente tenta fazer uma aproximação das personagens da rua, que eles são nosso público, de uma forma muito mais diferente. Ainda dialogando com aspectos que a gente foi conquistando, então o texto é mais lírico e tal. Mas a Rua é um Rio, a gente sente que ela impõe um limite, assim, porque ali ficou uma pulga na nossa orelha. Se a gente está fazendo intervenção urbana, até que ponto de fato a gente está conseguindo intervir e o que significa essa intervenção na cidade? Para quê? Por que a gente quer estar na rua? Está fazendo sentido? Nesse período a gente já está há 7 anos na rua. Então a gente sente uma necessidade de parar e se auto-questionar, no sentido de questionar o próprio fazer teatral, o próprio teatro de rua, a própria intervenção urbana, o que é esse teatro na cidade. E, por consequência, questionar a cidade. E é daí que surge a próxima peça, que é essa que a gente está para estrear, que é o Quem Vem Lá, que é uma peça extremamente autorreflexiva, mas no processo de autorreflexão dos nossos próprios limites. E agora vamos fazer uma peça num espaço fechado. Ofélia!
Esse aqui é Hamlet, o louco. Agora que estás de volta, talvez eu possa sentir-me novamente tranquilo. Ao seu lado, meu coração se acalma, Ofélia. Então, para o futuro, o que a gente imagina é que vamos ter que radicalizar ainda mais a linguagem. Vamos ter que, talvez, fragmentar, porque isso corresponde, provavelmente, mais à estrutura de uma metrópole caótica do tamanho de São Paulo, que é o nosso espaço de atuação. Na Rua Rio já foi já começou a haver essa tentativa de não ser só um processo colaborativo, né? Tem, então, momentos de improvisação, mas tinha também a coisa de eu trazer um texto pronto, às vezes, uma cena pronta e falar, e aí, vamos fazer na rua e ver o que acontece. Daí, como era na rua, também esse embate se dava de uma maneira muito direta, muito radical, assim. Você via na hora o que não funcionava, o que funcionava, né? E acho que esse embate da dramaturgia com a cena é um. Aí tem um outro embate da cena e da dramaturgia juntos com a rua, que era chegar num limite do que dá para fazer na rua. E daí também criamos um novo pepino nesse meio tempo, que foi, primeiro a gente falou, vamos fazer Hamlet, que já é um pepino, qualquer um que resolve fazer, já é um pepino, né? Esse é o nosso homem. Hamlet é o seu nome. Nome do sujeito, como se diz. A escolha do Hamlet veio um pouco porque a gente também estava pensando como trabalhar sutilezas na rua e trabalhar um texto pronto, né, que não fosse do coletivo, as palavras que já tivessem há tempos aí. E aí a gente definiu que gostaria de experimentar fazer um texto clássico na rua, né, porque a gente veio na Rua Rio também com essa pesquisa. Como que é para um ator poder falar com sutileza para o público? A gente consegue isso? Né? Questão de passar carro, de passar... É possível buscar esse lírico, essa poesia, né? A gente conseguiu na forma do espetáculo Rua Rio, ela tem essa forma lírica, mas a gente queria descobrir nos atores também, na palavra. E então a gente chega no Hamlet, né? Nossa primeira tentativa é fazer a palavra na rua, né? Nada é o que não há, portanto não existe, seria uma contradição em termos. Vamos ver? Escrevi um troço que como decorrência de todo esse processo, indagações do grupo, indagações minhas, mas organizadas segundo as minhas palavras só. E daí o embate continuou, não é com um clássico, é comigo, eu estou aqui, estamos no processo juntos, então é um resultado de tudo que a gente já discutiu, de alguma maneira já está no grupo, mas o embate ainda continuou muito forte, assim, entre a cena e um texto que vem de fora. Eu acho que a gente é um pouco fruto do processo colaborativo e tivemos que ir forçando para chegar no seu limite e fazer uma outra coisa, assim. Quando a gente viu, a nossa necessidade não era pura e simplesmente erguer um clássico. E o Hamlet, ele tem inúmeras questões de qualquer forma. Se a gente fosse montar, a gente ia ter que cortar por um viés que não fosse interessante. Então, a ponte era só porque o Hamlet, de alguma forma... Em princípio, assim, o Hamlet, ele é um intelectual, ele é um estudioso que é tirado de Wittenberg por conta de que, enfim, a Dinamarca está passando por uma barbárie, vamos colocar de certa forma. E ele tem que assumir uma coisa que, em princípio, ele não está afim de fazer. O choque dele com a cultura dinamarquesa no texto shakespeariano fica explicitado em vários momentos, né? Então, toda hora ele fica explicitando essa coisa meio barbárica. Uma primeira camada da nossa leitura. O que são artistas que, de alguma forma, partem de uma classe média intelectualizada, porque todo mundo vem de universidade, vem de escolas, tem um estudo, não tem ninguém que, assim, saiu da classe operária, ou saiu, né? Ainda com certas diferenças de classes, mas a gente é uma classe média que estudou, que teve acesso e que está tentando dialogar com o mendigo, com o camelô, com uma outra classe social. Então, a gente está explicitando, né? A gente veio construindo um trabalho onde a luta de classe fica explicitada diretamente. A gente tem tempo de estudar, de comer e vamos fazer teatro com os mendigos, né? Ou junto com os mendigos, para eles, enfim, não importa. Então, o Hamlet foi um pouco essa necessidade e uma figura muito simbólica do cara que se questiona até que ponto agir ou só pensar tem
produza alguma transformação efetiva. Então, qual é o limite entre o agir e o pensar dentro da sociedade? Veja bem, eu saí da sala de aula como professor, dando aula de desenho. E por que a rua? Porque a rua é o contato imediato entre o público e o artista. A reação, gostou, não gostou, aplaudiu, quer mais ou não. A emoção é trabalhada entre ali, sabe? O artista e a pessoa, o público, na hora. Violento, porque não tenho Deus no coração. Porque eu, irmãos, eu digo, eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Amém. Por mais que a gente tenha partido do Boal ou do Jorge Amado, a gente mais partiu do que a gente adaptou, entendeu? A gente ia mexendo muito. Acaba que era sempre temas atuais, temas que nos interessavam, não tinha uma coisa de montar um clássico, nossa versão para tal texto, não. Um pouco realmente fora do universo do teatro, era o que a gente queria falar, quais assuntos que nos interessavam. Então no Enfio aconteceu uma identificação muito grande, assim, porque a gente sentia que os quadrinhos tinham a ver com a linguagem do grupo, que o grupo também trabalhava por ser rua com uma linguagem muito fragmentada, de pontuação, crítica, rápida, que tinha alguma coisa a ver com a Charges e com os quadrinhos. Teve uma identificação, não só também com a obra, como com a postura do Enfio, que era um cara que também falava para muita gente, né? Ele era muito popular, ele não era restrito a um grupo, ele não era quadrinista só de um jornal, ele tinha uma comunicação com estádios de torcida de futebol, ele tinha comunicação com os intelectuais, ele falava para um público muito diverso. Então isso pra gente, tanto quanto reflexão do grupo, para ver um artista que a gente de alguma maneira se identificava, né, ou também se espelhava, gostaria de se inspirar em cima, foi um momento da gente também ter essa clareza de vamos adaptar uma coisa, vamos ver o quanto a gente consegue adaptar, crescer no aspecto formal. Que eu podia contar com o amor, com o carinho e com o voto de cada um de vocês. Muito obrigada! A Gozolândia, ela justamente veio dessa nossa pesquisa de unir a situação da plateia com o tema e buscar uma relação com a plateia, buscar uma relação direta que a plateia pudesse interferir e ser incluída na apresentação. Sem querer, quando estava na época de eleição, a gente ensaiando diversos temas e levava esses temas para a rua para improvisar, para começar a construir uma dramaturgia. Todo mundo tinha visto o debate sem combinar e a gente começou a jogar com a lógica política. A gente criou essa peça, que foi apresentada nos Céus, que também era uma ideia nossa, que era de levar uma peça para o céu, onde as pessoas ainda não tinham o costume de ver peças de teatro, mas que não fosse dentro do teatro, que não tivesse a necessidade de ficar em silêncio, que não tivesse várias regras que acabaram vindo junto com a instalação de um palco italiano lá. Então a gente quis justamente o contrário, a plateia podia falar, a plateia devia falar, a plateia escolhia o prefeito e a partir daí a peça se rearranjava a partir do que eles faziam. O Denis quebrou meus brinquedos! E agora ele vai ter que pagar! Nossa segunda pesquisa com o menino que fugiu da peça, que é infantil, que a gente foi pro teatro, só que levando a lógica da rua, né? Que seria essa lógica de interação com a plateia, de presentificar, de colocar o que está acontecendo no momento. Então, às vezes, a plateia na peça vira sala de aula, a plateia interfere ou conta onde está o menino que está escondido para os professores. Então, a gente quebrou completamente, né, uma relação de diferenciação entre o palco e a plateia e colocava o teatro inteiro como se fosse um grande cenário, né? O Menino que Fugiu da Peça a gente fez dentro do teatro, pensando em apresentar essa peça dentro dos teatros dos Céus, para as turmas que estudam nos Céus com os professores que dão aula nos Céus. E foi o que a gente fez, a gente apresentou nos 21 Céus. A gente foi para esses outros espaços com essa ideia, eu acho que o que mais é fundamental é uma ideia de horizontalidade com o público, de não hierarquia na relação com o público. E eu acho que foi isso que guiou ir para o teatro também no momento do Menino que Fugiu da Peça, ir para a rua na Gozolândia, ir para a rua no Top Top, que foi a peça que veio depois. É o que movimenta esse trabalho que a gente está fazendo agora no Parque da Luz, de acabar com a hierarquia com o público, né? Uma horizontalidade de relação. Esse projeto da Sombra da Luz,
A primeira coisa, ele apareceu acho que por 2 motivos principais. O primeiro é que a gente, com a Gozolândia, num projeto anterior, a gente veio apresentar no Parque da Luz e a gente estabeleceu uma relação com esses frequentadores do Parque da Luz diferente do que a gente fez nos outros parques. A gente apresentou em 10 parques da cidade na ocasião e um deles foi o Parque da Luz. E essa relação que se estabeleceu com os frequentadores do parque, que são muito singulares, né? Chamou a atenção e ficou marcada de alguma forma na história do grupo. A gente começou uma oficina com a Silvia também. Uma oficina que a princípio era de treinamento de palhaço. Mas a gente estava com essas ideias sobre o Parque da Luz e sobre uma relação que fosse mais direta com o público. O público é o grande foco. A gente pensa muito com quem a gente quer falar. O que a gente vai falar para quem? Aqui no parque, que a gente está trabalhando no Parque da Luz, quem a gente está falando está condicionando completamente o que a gente está fazendo. E o parque tem figuras muito específicas, né? Tem muitos idosos no parque, tem muitas prostitutas no parque, tem umas figuras que são que simbolizam muitas coisas, além de muito imigrante, tem gente de vários países. No final de semana no parque tem os bolivianos, aí tem os judeus ortodoxos, os coreanos e tal. Mas além de tudo, o que o parque chamou mais nossa atenção da primeira vez que a gente veio foi uma relação de exclusão estando no centro da cidade, né? Tem uma população muito excluída socialmente, mas que está no centro da cidade, não é a periferia, né? Isso nos levou a uma reflexão que se encontrou com o livro do Humberto Eco, que saiu no final do ano passado, é isso? O livro? Que é a história da feiura, e esse livro, de alguma forma, nos levou ao pensamento do que é considerado feio, do que é considerado desagradável, do que é considerado não razoável pela sociedade e que, em geral, é jogado à margem, né? No caso do Parque da Luz, a margem está bem no centro, né? Está no meio do Bom Retiro, assim. E aí a gente levou essa ideia para a Silvia, ela comprou a ideia e a gente veio fazendo. Eles me convidaram para dirigir esse projeto em função da linguagem que a gente já estava trabalhando, né, que é a do palhaço, que tem, eu acho que de interessante, é esse foco exatamente na relação com o público. Porque o palhaço ele não tem a quarta parede. E porque trabalha com a sombra do indivíduo, com aquilo que ele não revela normalmente, que ele tem vergonha, que ele acha que é erro, que é falha, né, que é defeito, que é imperfeição. Como o foco do projeto deles era essa questão da feiura, tudo a ver com a questão do palhaço, com a linguagem do palhaço, que é revelar tudo que todo mundo esconde, que é revelar a imperfeição, que é revelar a perplexidade diante das coisas e estabelecer uma relação com o público a partir disso. Como o palhaço também precisa da relação com o público, estava contido no projeto as intervenções. Então, tá perfeito. E trabalhar em cima do aqui e agora, com improviso, é um desafio que me interessava muito como atriz. E quando eu encontrei o palhaço, eu mergulhei nessa dificuldade. Porque é uma dificuldade, não é fácil. Não está sendo fácil para eles. Mas eles se propuseram, então a gente vai enfrentar essa dificuldade, né? E a gente não sabe muito bem onde vai chegar. Então temos que lidar muito com a nossa ansiedade para reficar essas conquistas e ultrapassar essa barreira entre o improviso e a repetição. E quando a gente fez a oficina de bufão, que a gente fez exatamente no parque onde a gente estava trabalhando, foi muito interessante, porque a gente experimentou essa coisa que é mais performática quase, né? Que é uma figura que está num espaço, não é uma peça, não é uma arena, não é um espaço teatral que se configura. De repente é uma relação. De repente você cria relações que a pessoa nem percebe que você é um personagem. Então a gente também quis misturar um pouco. Acho que a história da feiura ela veio justamente como uma mistura do nosso interesse pela linguagem do palhaço, do bufão, que também são técnicas de comédia, de denúncia. Eles sabem muito sobre si mesmos, sabem muito sobre as técnicas, sabem muito sobre as regras do jogo. E aí que vamos trabalhar não só com essa linguagem, mas dialogar com outras. Porque o jogo do palhaço é um, o jogo do bufão é outro e o jogo do ator é outro.
E vamos trabalhar também com técnicas de mimesis, que é o trabalho de observação do outro e transfiguração no outro. É você tornar seu uma coisa que é do outro. A voz, o texto, a energia, a qualidade, quer dizer, isso tudo a gente vai também dialogar com essas linguagens. A essência é a do palhaço, mas vamos dialogar por essas outras linguagens. Isso vai fazer com que eles reúnam várias personas, vários tipos, várias figuras com as quais eles também vão ter que improvisar com isso. É um trabalho muito novo, às vezes apavora, porque é de muita liberdade, mas totalmente alicerçada em princípios, tradições bem estudadas, bem experimentadas, e isso a gente tem que se curvar sempre diante delas, porque a gente não veio do nada, né? A companhia também tem uma trajetória que é interessante, assim, porque desde o início tem uma pesquisa de espaço e de uma relação permeável com o público. Isso agora, depois de 10 anos, se você olha para o início e vê o último espetáculo na rua, você vê uma trajetória, assim, sabe? Desde o Pedro Cru, que era um espetáculo feito no palco italiano, mas já sem a quarta parede. Depois o Credor, sendo feito dentro do teatro, mas com a plateia sentada no palco, cena lá em cima, cena fora, cena do banheiro, o teatro totalmente revirado. Depois o Biederman no Teatro de Arena, que já tem todo esse, né, todo o peso histórico mesmo desse teatro, dessa forma de contar a história em arena. E depois a gente foi pro albergue, que era, a gente fazia a cena dentro do albergue, a gente fazia a cena na cozinha, no banheiro, na sala, que era um encontro entre o público de fora e o público de dentro e os atores. E fez com que a gente aprofundasse a nossa relação artística mesmo, no sentido da criação. Aí o próximo passo foi a rua, então, que é o máximo, né, dessa relação com a cidade, com as pessoas. Então, desde o início ali até a rua, é um caminho que eu consigo enxergar, assim, super forte, assim, de trajetórias. Agora a gente está na rua, então você está no espaço público, assim como estávamos no albergue, que era um espaço público e também privado, que era das pessoas, com todas as suas nuances, enfim. Então estamos na rua, aí você vem, uma pessoa interfere, o bêbado entra, o primeiro impulso que a gente tem é tá estragando a peça, a cena não rola, tá desandando, e como isso fazer parte da obra, sem ser paternalista, assistencialista, mas numa troca artística mesmo, da obra se construir dessa relação, né? E desse artista estar aberto para isso, né? E entender que isso tem muitos significados e enriquece muito o acontecimento. Pegando um pouco essa história do espaço público, voltando a essa questão do albergue, tinha muito a ver essa coisa da manifestação das pessoas ali naquele espaço, né? Aquilo era a casa delas. Éramos os estrangeiros, né? Nós éramos os invasores. E a gente, de uma certa maneira, quando chegou o espetáculo pronto, eles tinham toda a liberdade para poder se manifestar. E aí a gente não podia chegar para eles e falar assim, não, peraí, agora a gente tem um espetáculo pronto e vocês não podem, a gente tem que continuar. Ele tem um começo, meio e fim. Não, né? As pessoas entravam e participavam, e o processo era lidar com isso, né? Então, isso trouxe um pouco, né, dessa questão dessa permeabilidade, que hoje, talvez, quando a gente vai para a rua, o processo também é esse, né? A rua também é um espaço público. As pessoas estão ali e, assim como nós temos o direito de fazer o nosso teatro ali, as pessoas também têm o direito de entrar e participar, né? Então, estabelecer esse diálogo, que eu acho muito interessante. Eu estava aqui mesmo no Viaduto do Chá há anos atrás e parou uma criança de rua, toda suja, com a roupinha rasgada, as pessoas em volta, umas colaborando, outras tirando foto. E uma criança de rua tirou a única moedinha que ela tinha, 20 centavos, jogou. E eu estava na ânfora para eu ter o elemento de surpresa. Eu acordo, cumprimentei ela. Aí eu tinha uma peninha no dia,
porque eu estava trabalhando com o Anjo e dei a peninha. Aí ele pegou a peninha e colocou assim e fez assim. Aí todo mundo chorou. Se comoveu em relação àquela criança. Apesar de ser de rua, ela tem respeito ao artista de rua, porque no teatro municipal, onde tem pessoas, ou num grandes teatros, bonitas, perfumadas, pessoas que têm condições de pagar, o artista de rua é o único espetáculo que ele tem para assistir. Eu não sei se eu devo me aproximar assim tão rapidamente como eu desejo da felicidade que se apresenta em forma de mulher. É que a salvação é também terrível quando observada de tão perto, quando segurada nas próprias mãos. Quando a gente for voltar para a rua, vai ter que ser voltar com uma outra força, voltar com uma nova perspectiva, e isso vai necessariamente refletir uma nova linguagem, um novo tipo de dramaturgia, um novo tipo de intervenção. Nessas tentativas que a gente acaba criando espaços de fato inexistentes. Espaços de reflexão pública, espaços de pensamento público, e por isso que em algum momento a gente precisa pensar se a gente não está se tornando obsoleto. Se a gente não, né, se de fato esse espaço é uma necessidade da cidade, já que a gente está falando em teatro público, em um questionamento público. E talvez nesse momento o interessante seja dialogar com os grupos de teatro mais do que com o público da rua. A gente vai querer ter o retorno muito dos grupos, dos coletivos, dos fazedores, e que é já um movimento que tem acontecido entre outros grupos. De abrir o processo, de chamar, de se convidar para sedes, se escutar, troca de experiência. Agora, nesse momento que a gente está, quando eu penso quem vem lá, penso na questão do artista mesmo, essa questão de se reinventar, de que atores estamos virando e o que vamos vir a ser, né? A gente acaba se envolvendo. Não digo que humanamente, nem se confundindo, mas a gente começa a conhecer, assim. Então, a gente teve ator, eu comi churrasco na rua, feito pelo morador de rua na casa deles, o outro ator foi tomar cachaça, o outro pegou sarna porque dormiu no mesmo... O que torna, por um lado, viciante e desgastante, é porque é um público muito forte, muito rico, o oposto do que todo mundo pensa, assim, não tem nada de ingênuo. Eles são muito safos, eles entendem muito de arte, muito exigente. Os camelôs, as brigas entre os moradores de rua, os camelôs sendo violentamente tratados pela polícia como só bandidos, né? Não tem critério para eles. A própria situação do desempregado, a gente vê isso todo dia e isso fica tão natural que a gente se acostuma. Quando é teatro, por ser organizado, a gente pode parar e pensar. E eu acho que é essa a função, você entendeu? A gente organiza a coisa de uma forma para que a pessoa possa ter um olhar desnaturalizado sobre o cotidiano. Se tem uma função, eu acredito que seja essa. A rua é um espaço, hoje, em São Paulo, de passagem, não de encontro. E uma coisa que a gente percebeu, a gente circulou os céus, fez um trabalho nos céus, a gente circulou os parques, 10 parques da cidade, fez esse trabalho sempre em parceria com o espaço público. E a gente sentiu que o parque em São Paulo é um espaço ainda, um oásis na cidade para o encontro. Então vamos também, calma, né? Vamos escolher um espaço em que ainda seja possível dialogar, ainda seja possível ser ouvido, ainda seja possível as pessoas se encontrarem. Não existe uma rua, né? Porque você fala, fiz um espetáculo de rua, mas aí você vai apresentar espetáculo de rua em Piracicaba, você tem um tipo de praça. Você vai apresentar na Praça da Sé, é outro espetáculo. Exige outro tipo de linguagem, outro tipo de temática, outro tipo de ritmo. Então, de alguma maneira, o que eu acho que se explode quando a gente vai para o Brasil afora, é que São Paulo também, acho que pelo tamanho, acabou criando, de alguma maneira, espaços de rua que são muito diferentes. Você pode fazer uma peça de rua que funciona maravilhosamente bem num parque, numa praça, mas se você levar para algumas praças do centro, você não consegue realizar. A gente tenta fazer um trabalho de abrir um espaço, de abrir uma nova possibilidade ali para se criar coisas. Isso reflete muito de que as coisas podem ser diferentes, de que a Praça da República todo dia está totalmente degradada, porque é uma praça totalmente degradada, apesar das reformas com grade e tudo, mas é uma praça degradada, e que aquilo pode ser de uma outra forma. A experiência das Bastianas e da rua
traz uma coisa do artista e do cidadão. Porque todo dia a gente está convivendo na rua. Então, quer dizer que como artista eu tenho essa postura, como artista eu tenho uma arte? Não. Todo dia eu tô com essa energia de criação, com essa energia de que as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem ser um pouco mais harmônicas dentro de toda a diversidade que tem. Acho que essa vontade que as pessoas estão de estar na rua e de fazer as coisas na rua é porque a gente está percebendo cada vez mais que não dá mais para ser como é. Que não dá mais para uma praça pra gente ensaiar, a gente precisa pedir autorização. Vocês podem ensaiar, para fazer espetáculo tem que autorizar. Uma pessoa não pode mais cantar na praça, a pessoa não pode mais fazer uma festa na praça. E existem grupos, né? Você tem hoje o Pombas Urbanas, fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Tiradentes. Você tem a Companhia Brava na Zona Leste, na Zona Sul. Você tem Engenho Teatral há 30 anos fazendo isso. Então eu acho que é uma vontade de casar um pouco, e definitivamente, o artista do cidadão, da vida da gente. E a gente não fica uma coisa, sou artista. Não, é essa energia. Esse ir pra rua não é só o ir pra rua, né? É tematizar a rua, né? Também vira a temática do olhar para a cidade, né? Os espetáculos, não só da São Jorge, de várias outras companhias, têm tido esse olhar, né? E que me dá um pouco a sensação de que chegamos num ponto em que percebemos que precisamos disputar o espaço público com este outro dragão da maldade que está tomando as coisas, né? Então não é só uma disputa do espaço concreto, mas é uma disputa do pensamento, uma disputa de colocar um outro pensamento e de se agrupar a outros grupos que também têm o mesmo pensamento, né? No sentido de não compreender um mundo da maneira como está posto e está tudo bem pra gente. Sempre que eu vou pensar no espetáculo, quando eu vejo, eu tô pensando ele pra fazer na rua, sabe? É muito forte a relação com a rua. E a relação com a cidade. Pra mim, a coisa de ficar tanto tempo na rua, porque a gente ensaiava o Santo Guerreiro numa praça aqui, depois teve reclamação, a gente foi pra uma outra praça longe, e a gente saía empurrando os carrinhos, tipo 2 quilômetros, todo dia, se relacionando, as pessoas saindo, trânsito, confusão, um inferno. O pneu do carrinho que furava e tem que trocar o pneu, e depois você fala, meu Deus, e 20 pessoas. A gente fez uma opção de ser um elenco grande, e aquilo tudo mais difícil, com 20 pessoas empurrando o carrinho, mas ao mesmo tempo parece que a cidade vai entrando dentro de você. Porque você olha o menino de rua na Praça da República, que tá do teu lado caído, e você olha com um olhar não só de piedade, mas um olhar de que aquilo ali faz parte do meu corpo, de que aquela pessoa faz parte do meu corpo. Então eu tô relacionando com ela como aqui tu diria, de coluna para coluna, e sabendo que a luta é nossa. Se ela tá no meu corpo, eu vou levar isso para outros lugares, não na inclusão social, mas na vida. Ela vai estar caminhando comigo sempre o tempo inteiro. A gente se considera artista e parece que isso vem antes de alguma coisa, que é olhar para o mundo e perceber que a gente precisa ser humano, que o humano está sendo perdido. Então qualquer coisa que se faz, qualquer profissão, qualquer atividade tem que ser uma atividade de resgate de um mínimo de humanidade para sustentar essa terra viva. A coisa está numa emergência e eu acho que a gente está ganhando cada vez mais coragem, indo para a rua, percebendo que a gente tem aliados, né? São famílias que vêm, o Santo Guerreiro fica com 300, 400 pessoas ali cercando um espetáculo. Então a gente tem essa força de romper com uma burocracia cotidiana que está sendo armada, que faz com que você não tenha mais tempo para fazer o que você tem que fazer. Mas eu sinto que é um momento, sim, que a gente está um pouco adolescentes, assim, falando, não, a gente tem direito, sim, é nosso, sim. Sabe, a festa tem que acontecer na praça, sim. Acho que tem ganho força. Mais força, rompendo com espaços que a gente está perdendo, porque a gente está perdendo a rua, né? Então acho que a reação é essa. Sabe quando a árvore sente que vai morrer e aí solta aquela florada, assim, tem muita flor, porque ela sente que está perigoso, né? Que a gente pode perder o espaço legítimo da gente de manifestação. Eu acho que a gente está indo para a rua, está saindo num desespero mesmo de festejar na rua, porque eu acho que a gente está perdendo cada vez mais esse espaço.
tá virando a praça cercada, tá virando shopping center, sabe? Onde vai sobrar quem tem dinheiro mesmo. E tem que sobrar quem tem o que dizer, quem quer encontrar outras pessoas e tudo mais. Veio a lua cheia de esperança.